Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Tô fazendo essa aula agora, são 12h03, então boa tarde. Antes de começar a aula, gostaria de lembrar para vocês que nós devemos utilizar a máscara quando nós estivermos em contato com pessoas, quando sair de casa, sair somente quando necessário, né? Lavar muito bem as mãos quando nós voltamos para nossa residência, passar álcool gel e evitar aglomerações, tá? Para que a gente possa diminuir aí os casos de coronavírus e fazer um achatamento da bendita da curva, né? Então, hoje nós vamos continuar com a nossa aula remota. Nós vamos falar hoje, vamos dar continuidade nos modelos atômicos que nós falamos na aula passada. Na aula passada nós falamos do modelo de Dalton, Thomson e Rutherford, né? O modelo de Dalton, um modelo atômico que o átomo seria uma esfera maciça, indivisível e impenetrável. Thomson descobriu o elétron, né? E então o seu modelo atômico já incluía ali cargas negativas e positivas dispersas, porque deveria haver uma neutralidade, né, na matéria. Depois veio Rutherford, fez o experimento da lâmina de ouro, né, e descobriu que os prótons eram positivos, ficavam no núcleo do átomo, e nós tínhamos os elétrons que ficavam afastados na eletrosfera e que o átomo seria um grande vazio. Foi descoberto, juntamente com outros cientistas, o nêutron, que ficava junto no núcleo com os prótons positivos, certo? Então, nós vamos dar continuidade hoje nos modelos atômicos, ok? Então, hoje nós vamos falar no modelo de Bohr, né? Que o Bohr era aluno do Rutherford, certo? E lembram que o átomo de Rutherford tinha um problema, né? Qual que era o problema? Tudo bem, ele fez uma nova teoria para átomo, que era melhor do que a do Thomson, porém tinha um problema, né? Os prótons ficavam no núcleo positivo e os elétrons na eletrosfera, circulando num modelo planetário, porém positivo atrai negativo. Um dia eles iam se chocar, positivo com negativo, e o átomo entraria em colapso. Então, esse era um problema. Como que você explica isso, Rutherford? Né? Você propôs esse modelo, ok, ele é muito bom, mas então um dia ele ia deixar de existir. E o átomo não deixa de existir, né? Nós não desaparecemos, puft, né? Nós somos constituídos por matéria, né? Essa garrafinha aqui é constituída por matéria, ela não deixa de existir, né? Quando ela se deteriora no meio ambiente, ela é transformada em outra coisa, mas ela não deixa de existir, né? Então, o Bohr, ele gostava muito do modelo atômico do professor dele, do Rutherford. Então, ele tentou resolver o problema, e ele conseguiu resolver o problema através da teoria dos níveis de energia. Como assim os níveis de energia? Ele criou alguns postulados. O que é um postulado? Um postulado é aquilo que é uma boa teoria, mas ele não consegue fazer um experimento para provar, tá? Então, qual que era o postulado número 1? Os elétrons descrevem ao redor do núcleo órbitas circulares com energia determinada. Ou seja, tem o núcleo e tem várias camadas, ou seja, vários níveis de energia em órbitas circulares ao redor do núcleo, tá? E essas órbitas, tá, tem uma energia determinada, ou seja, cada órbita, cada nível de energia tem a sua energia própria, tá? Postulado 2. Os elétrons movimentam-se nas órbitas estacionárias e nesse movimento não emitem energia espontaneamente. Quer dizer o seguinte, cada elétron tem uma determinada energia, tá? Ele fica numa órbita, que é a órbita dele mesmo, tá? Então, se ele estiver na órbita própria dele, que é para ele estar ali, ele não vai emitir energia nenhuma, tá? Esse nível de energia, que é o nível dele mesmo, ele chamou de nível estacionário, tá? O postulado 3. Quando um elétron recebe energia, ele tende a pular para outra órbita. Após receber essa energia, ele tende a voltar à órbita original, emitindo a energia recebida. Ou seja, vamos pegar, por exemplo, esse elétron aqui. A órbita dele é essa primeira órbita aqui, primeiro nível, é a dele, tá? Da energia dele.
Se ele adquirir uma energia, e da onde que ele pode adquirir essa energia? Através do calor. Se eu pegar, por exemplo, essa garrafinha é composta por átomos. Esses átomos têm as suas camadas, né? O elétron está dentro da camada. Se eu aquecer no fogo essa garrafinha, os átomos da minha garrafinha estão ganhando energia. Consequentemente, os elétrons estão ganhando energia, energia do calor, tá? E dessa forma, os elétrons daqui passam, eles ganham mais energia e passam para uma outra camada, para um outro nível de energia. Digamos que aqui no segundo nível tem mais energia. Então, quando o elétron adquirir, digamos, pontuação suficiente, energia suficiente para ser capaz de passar para outra camada, que para estar ali precisa mais energia, ele vai passar, entendeu? Se eu aquecer muito, ele consegue energia suficiente para passar para outra camada. E se eu aquecer muito, ele consegue energia para passar para outra, certo? Então, ele adquire energia e passa para outra camada. Só que ele não vai ficar ali para sempre, tá? Ele vai voltar para sua camada de origem. E quando ele volta, o que ele vai fazer com aquela energia que ele adquiriu? Ele vai emitir, ele vai jogar para o ambiente aquela energia recebida, tá? E essa energia que ele joga para o ambiente vai ir na forma de luz, por exemplo, tá? Então, qual que eram os conceitos de Bohr? Os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Ele disse que existem 7 camadas ao redor do núcleo e ele deu letrinhas para cada uma dessas camadas. Ele chamou de K, L, M, N, O, P e Q, tá? À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nela localizados. Ou seja, vou voltar aqui, ó. Eu tenho 7 camadas. Camada 1 é a camada K, a camada 2 é a camada L, a camada M é a camada 3, N é a 4 e assim por diante. Conforme esse elétron vai se afastando do núcleo, o elétron vai tendo mais energia. Ou seja, o elétron que está aqui na última camada tem mais energia que o elétron que está aqui nessa última camada. Tá certo? As camadas da eletrosfera representam os níveis de energia da eletrosfera, tá? Então, as camadas são os níveis energéticos. Assim, as camadas K, L, M, N, O, P e Q constituem os primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo níveis de energia, respectivamente, em ordem crescente de energia, tá certo? Então, um átomo, ele está normalmente no seu estado fundamental, que é o estado no qual todos os elétrons estão nos níveis de energia mais baixos que eles são disponíveis. Ou seja, inicialmente o elétron está no nível mais baixo de energia para ele. Cada elétron tem um nível de energia, tá? Se ele tem uma energia X, 2, ele vai ficar na camada 2. Tá? Se ele tem um nível de energia 3, ele vai ficar na camada 3. Este é o seu estado fundamental, tá? Quando um átomo absorve energia, alguns dos seus elétrons são elevados a nível de energia maior. O átomo agora é dito em um estado excitado. Então, assim, digamos que ele estava aqui no seu estado fundamental, ganhou energia e foi para outro estado de energia, para outro nível. Esse outro nível a gente chama de estado excitado. Aqui é o estado fundamental. E aqui é o estado excitado. Estou dando como exemplo este elétron, mas eu podia estar falando deste. E este elétron na segunda camada, o estado fundamental dele seria aqui, tá? Então, como que a gente faz para promover? Eu falei do calor, mas a gente também pode colocar energia, eletricidade também, tá? Eletricidade também é uma forma de fazer os elétrons passarem de nível, ok? E lembram que eu falei para vocês que quando o elétron volta para o seu estado fundamental, ele devolve essa energia na forma de luz? Ok, então veja bem, toda vez que você vê uma linha verde azulada no espectro atômico, o espectro atômico é digamos, um arco-íris que a gente vê todas as cores, tá? Todas as vezes que você vê a cor verde azulada, significa que eu tenho elétrons saltando da quarta para a segunda camada. Ou seja, eu tinha um elétron na segunda camada,
ele ganhou energia e foi para a quarta camada. Quando ele voltou, ele devolveu energia. E essa energia a gente vê na forma da cor azulada. Então, toda vez que você vê a cor verde azulada, você fala, olha, o elétron está saltando da quarta para a segunda camada. Ele está retornando para a segunda camada, né? E toda vez que você vê a linha azul, uma cor azul, significa que eu tenho elétron saltando da quinta para a segunda camada. Ou seja, ele estava aqui na segunda camada, ele ganhou energia, subiu para a quinta, quando ele voltou para a segunda, ele emitiu a cor azul, né? E a cor violeta? A cor violeta, por exemplo, é quando eu tinha um elétron que foi da sexta para a segunda, ou seja, ele estava na segunda órbita, era o seu estado fundamental, ganhou energia por calor, por exemplo, e foi para a sexta órbita, foi para o seu estado excitado. Quando ele estava no estado excitado, ele não ia ficar aqui para sempre. Quando ele voltou para a segunda camada, ele devolveu energia para o meio ambiente na forma de uma cor violeta. Tá certo? E aí nós temos os diferentes fogos de artifício. Vocês já viram os fogos de artifício? Né? São todos coloridos, certo? Os fogos de artifício, eles são compostos por sais de alguns metais, né? Então, por exemplo, quando eu vejo a cor rosa, ele é composto por sais de lítio, né? O lítio é um átomo, né? É um elemento químico, então o lítio tem os seus átomos ali. Quando eu aqueço, né? Coloco no pavio o fogo, ele explode, os elétrons ganham energia, eles saltam de uma camada para outra, quando eles retornam, eles emitem a cor violeta, né? O sódio é o amarelo, o potássio é azul, o rubídio é roxo, tá? E a gente pode comprovar isso fazendo um experimento de laboratório. Não sei se nós teremos tempo e condição de fazer, mas a gente faz assim, tem o aquecedor, né? O bico de Bunsen, que é a nossa chama. A gente pega uma agulha ou um clips, coloca o sal que a gente quer, por exemplo, o lítio, e coloca no fogo. E a gente vai ver que vai sair uma chama colorida. São os átomos de lítio, né, que estão ganhando energia, consequentemente seus elétrons. Os elétrons estão passando de uma camada para outra e quando eles voltam para o estado estacionário, eles estão emitindo uma cor. Interessante, né? Ok. Então, o Bohr, né, ele resolveu esse problema. Por quê? Porque se eu tinha, vou voltar aqui, se eu tinha no átomo aquele problema do núcleo positivo e dos elétrons negativos que uma hora iam colapsar, o Bohr resolveu o problema, porque ele disse o seguinte, se ganhar energia, e a todo tempo a gente está à luz e ao calor, né? O elétron passa por uma órbita e depois volta. Então, ele nunca vai entrar em colapso, porque ele vai e volta, ele volta para sua órbita, né? Porém, nós temos dois cientistas aqui que melhoraram mais ainda o nosso conceito de átomo. O Louis de Broglie, ele ganhou o Prêmio Nobel da Física em 1929, ele propôs a dualidade partícula-onda. Já vou explicar. E o Heisenberg ganhou o Prêmio Nobel da Física em 1932, ele disse o seguinte, é impossível determinar ao mesmo tempo a velocidade e a posição de um elétron, não se consegue. Vou explicar por quê, tá? Bom, vou falar aqui do efeito da dualidade partícula-onda. É o seguinte, nós tínhamos um experimento que chamava efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico é a ejeção de elétrons de um metal quando a superfície é exposta à radiação ultravioleta. Então, assim, tem o metal, tem os elétrons desse metal, aí é colocado radiação ultravioleta e é verificado que a radiação arranca os elétrons. Tem aqui um detector, né, que detecta que os elétrons estão batendo lá, ou seja, é como se os elétrons fossem partículas que estão sendo arrancadas, tá? Então, aqui eles seriam partículas, desculpem a letra, tá? E nós temos aqui o efeito da difração, né? O que aconteceu? Pegou-se um elétron, né? Pegou-se um feixe de elétrons e fez-se vários buraquinhos. O que se observou é que os elétrons eles têm fenômeno de difração.
né? E a difração, ela é um fenômeno que acontece com as ondas, né? Por exemplo, se você pegar uma onda e empurrar ela, né, e colocar obstáculos, ela vai se multiplicar, como está acontecendo aqui. Essa multiplicação das ondas, a gente diz que é a difração de uma onda. E a difração é uma coisa que só acontece com ondas, não acontece com partículas. Se eu jogar uma partícula aqui, o que aconteceria? A partícula bateria aqui e pronto, né? Mas uma onda não, a onda ela vai se multiplicando. E isso aconteceu também com os elétrons. Então, nesse experimento, mostrou-se que as partículas são ondas. Afinal de contas, não se sabia, o elétron é uma partícula ou o elétron é uma onda? Então, se chegou à conclusão que é o seguinte, isso que disse o Broglie, ele disse que o elétron tem a dualidade partícula-onda. Horas ele se comporta como partícula, horas ele se comporta como onda, tá? E já o Heisenberg, ele disse o seguinte, como que seria impossível comprovar a velocidade e a posição do elétron ao mesmo tempo? Pelo seguinte, para você poder comprovar aonde está o elétron, você tem que utilizar uma técnica que utiliza um tipo de radiação, uma energia incidindo nesse elétron. O elétron está aqui, vai, pá, joga uma radiação nele para determinar aonde ele está, certo? Só que quando a gente faz isso, o elétron está lá na sua velocidade, né? A gente vai lá e pá, bota a radiação nele, a gente interferiu na sua velocidade. É a mesma coisa se fosse o seguinte, imagine uma pena caindo, né? E você está no escuro. Como que você vai saber onde está a pena? Apenas tocando. E quando você toca nessa pena, você está impedindo ela de seguir a sua trajetória normal. Então, seria mais ou menos isso. A gente não consegue determinar a posição e a velocidade do elétron ao mesmo tempo, porque quando a gente tenta fazer isso, a gente interfere na sua velocidade, tá certo? Então, veio um outro cientista, não se assustem aqui com essas coisinhas aqui, tá? Isso aqui são cálculos matemáticos que o Erwin Schrödinger, que é esse cientista aqui todo feliz, fez, cara, era para fazer essas continhas da letrinha aí, né? Enfim, ele fez essas contas todas aqui para tentar determinar aonde estaria o elétron. Ele disse o seguinte, que a amplitude da equação que descreve o elétron é chamada de função de onda, indica a região provável de encontrar o elétron. A gente não tem certeza de onde está o elétron, mas ele fez um cálculo que gerou um mapa, que gerou um gráfico que dá mais ou menos para saber aonde que vai estar esse elétron. Aí veio o Max Born, que é esse outro cientista aqui, e ele deu uma evoluída na conta ali do Schrödinger e ele fez gráficos que seriam o que a gente chama de orbitais. Então, assim, esses gráficos que eles fizeram geraram esses desenhos aqui, ó, tá? O que são esses desenhos? É a região aonde estará o elétron, é a provável região aonde estará o elétron, ou seja, isso aqui é um cálculo matemático. A gente tem, então, dentro do átomo, um subnível, chamado de subnível S, que é onde o elétron vai estar. Então, o elétron pode estar em uma camada dentro do átomo, e dentro dessa camada tem uma subcamada, um lugarzinho onde o elétron pode estar. E esse elétron pode estar em qualquer região dentro de uma esfera. Entendeu? Então, a gente diz que o subnível S é esférico, porque o elétron pode estar em qualquer região daqui, tá? A gente tem também um subnível dentro de uma camada, né? Então, a gente tem a camada e a subcamada, o nível e o subnível, que a gente chamou de P, que eles chamaram de P, né? Subnível P, porque os elétrons poderiam estar em qualquer região daqui ou daqui. A gente chama isso aqui de lóbulo, tá? Tem um outro subnível dentro do átomo que ele chamou de orbital D, ou subnível D, que tem 4 lóbulos. Então, o elétron pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. E tem um outro subnível que ele chamou de orbital F. Os elétrons poderiam estar aqui, poderiam estar aqui, poderiam estar aqui, poderiam estar aqui, aqui ou aqui,
tá certo? Aonde que o elétron nunca vai estar? Nesse meinho aqui, é a região nodal, é a região onde nunca vai se encontrar um elétron. Aqui, ó, outra região nodal, lá no meio tem outra região nodal, tá? Então, ele encontrou ali 4 tipos de orbitais, que são as regiões onde o elétron pode estar, tá? E daí, combinando, né, esses orbitais, a gente vê o seguinte: o orbital do tipo P tem 2 lóbulos, mas ele pode estar orientado segundo 3 eixos, né, tridimensional, segundo o eixo X, segundo o eixo Z ou segundo o eixo Y. Por isso, existem 3 orbitais ou 3 subníveis do tipo P, que a gente chama de PX, PY e PZ, tá? O subnível D, que era aquele de 2 lóbulos, ó, 2 lóbulos, ele pode se orientar em várias regiões do espaço. Isso aqui é tudo cálculo matemático, tá, gente? E isso originou aqui 5 tipos de orbitais do tipo D, tá? E o F, mesma coisa, ele pode estar orientado sobre vários eixos, né, XY, YZ e etc., que gerou 5 tipos de orbitais D. Não se assustem, pessoal, isso aqui é só para vocês entenderem de onde vêm os orbitais e para que eles servem. Que se um dia vocês verem isso aqui, vocês já vão saber. Isso aqui é um gráfico matemático gerado por uma conta na tentativa de explicar aonde está o elétron dentro do átomo, porque se concluiu que não é possível saber exatamente aonde o elétron vai estar dentro do átomo, tá? Para facilitar a nossa vida, a gente vai pegar esses orbitais, tá? Que é onde o elétron vai estar, e a gente vai desenhar caixinhas para ele, tá? Toda vez que eu estiver falando do subnível S, eu vou desenhar uma caixinha, tá? Uma caixinha significa que eu tenho ali o subnível S. Se eu desenhar 3 caixinhas, significa que eu estou falando do subnível P, porque eu sei que existem 3 subníveis P. Se eu desenhar 5 caixinhas, agora eu tô vendo que acho que eu falei uma coisa errada pra vocês. É que eu falei 5, são 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Eu falei 5 mas no F, mas é 7. Se for 5, 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 caixinhas, eu sei que eu tô falando do subnível D. E se forem 7 caixinhas, vamos ver se eu consigo ter... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se forem 7 caixinhas assim grudadinhas, eu sei que eu tô falando do subnível F, tá? Para não desenhar toda vez esse monte de coisa difícil aqui, a gente desenha caixinhas. E são bem mais fáceis. E daí assim, o elétron que vai dentro do subnível, a gente vai representar com uma setinha para cima ou uma setinha para baixo. Já vou explicar melhor isso daí, tá? Então, a gente tem os números quânticos. Os números quânticos são funções de onda do elétron, psi quadrado, não se preocupem com isso, que são chamados de orbitais atômicos. A função de onda de um elétron é especificada em um átomo, dando-se 3 números quânticos. Os números quânticos, pessoal, eles servem para dizer o mais possível, o mais preciso possível, aonde está o elétron. Existem 4 números quânticos. O N a gente chama de número quântico principal. Para que serve esse número quântico principal? Ele vai me dizer em que camada o elétron está. E quais são as camadas? A gente acabou de estudar. Camada 1, camada 2, camada 3, vai até 7, né? Que são chamadas de K, L, M, N. Então, vai me dar o grosseiro, né? O N vai me dizer qual camada o elétron está. O L é o número quântico azimutal, tá? Ele vai me dar a subcamada, tá? A subcamada é aquela que eu acabei de falar. Se ele está na subcamada S, P, D ou F. E daí, pessoal, cada subcamada vai receber um número também, tá? Toda vez que eu falar do zero, quando o L for zero, quando o número quântico azimutal for zero, eu estou falando do subnível S.
Toda vez que eu falar do L igual a 1, eu estou falando do P. Toda vez que eu falar do 2, eu estou falando do D, e toda vez que eu falar do 3, eu estou falando do F. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, o L. Quando o L for 0, eu estou falando do S. Quando for 1, eu estou falando do P. Quando for 2, eu estou falando do D. E quando for 3, eu estou falando do F. Isso daqui eu estou falando do Lzinho, ou seja, do número quântico azimutal, tá? O ML é o número quântico magnético. Ele fornece a informação sobre a orientação de um orbital individual no espaço, né? Porque assim, pessoal, o elétron, né, ele pode estar para cima ou pode estar para baixo, tá? Então, ele vai me dizer, no caso aqui, ó, dá um exemplo do subnível P. O elétron pode estar aqui ou pode estar aqui, né? Então, se tiver aqui vai ser mais 1, se tiver aqui vai ser menos 1, tá? Ok, mas e se eu estiver falando do subnível S, professora? Bom, o subnível S, pessoal, ele só tem uma caixinha, ele só tem uma possibilidade. Então, a gente vai chamar ele de 0. Por isso que a gente chama ele de 0. Ele não tem possibilidade de estar em cima e estar embaixo, tá? Eu só estou explicando isso, pessoal, mas vocês não precisam se preocupar. Eu já vou explicar certinho o que vocês têm que saber, tá? Então, por exemplo, no subnível P, eu tenho menos 1, 0 e mais 1, tá? Quando L for igual a 1, ou seja, quando eu estiver falando quem que é o L igual a 1, L igual a 1 é o P. E o P são 3 caixinhas. Se L é igual a 1, ele vai de menos 1 até mais 1, tá? Então, ele vai de menos L até mais L, ok? Um quarto número quântico é o MS, que é o número quântico de spin. Ele me dá o spin do elétron. O que é o spin do elétron? A rotação, se ele está no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, a gente vai dizer que ele é mais meio ou menos meio. Se tiver, a gente vai representar assim. Como a gente não tem como representar ele girando para a direita ou ele girando para a esquerda, a gente vai representar assim. Quando estiver rodando para a direita, a gente vai representar o elétron como sendo uma setinha para cima. E quando estiver rodando para a esquerda, uma setinha rodando para baixo. Para cima, a gente vai chamar de mais 1/2. E para baixo, a gente vai chamar de menos 1/2. Então, aqui nós temos um resumo, tá? Tem um resuminho aqui para vocês saberem o que exatamente vocês têm que saber, tá? Os 4 números quânticos, então, para que eles servem? Os 4 números quânticos, eles servem para nos dizer o mais próximo possível a localização do elétron, tá? Então, existem 4 números quânticos, que são o número quântico principal, o N, azimutal L, magnético ML e spin MS. Seria o mesmo que dizer assim, a localização da Michelle, por exemplo. A Michelle está na cidade de Ponta Grossa, está no bairro de Varanas, está na casa número 300 e está localizada num banquinho, está sentada no banquinho, né? Então, para que serve esses 4 números quânticos? O N, ele vai me dar a camada, é um número quântico chamado de principal, e ele vai me dar a camada em que o elétron está. E isso serve para me dizer, se eu vou ver qual camada, e existem várias camadas, ele vai me dar a distância média do núcleo. Quais são os valores das camadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que são as 7 camadas, né? Que recebem aquelas letras, K até Q. O número quântico azimutal, representado pela letrinha L, ela vai me dar a subcamada e, consequentemente, a forma do orbital, porque as subcamadas são as formas dos orbitais, né? Lembra que a gente tem forma esférica, forma de haltere, né? Aquelas forminhas lá que eu mostrei para vocês. Ela também tem valores que variam de n-1, né? Ou seja, todos os valores possíveis para L vão ser aqueles que eram para N, só que menos uma unidade. Então, veja que o número quântico principal começava com 1. O número quântico secundário começa com 0, ou seja, n menos 1, vamos pegar o exemplo do 1 aqui, seria 1 menos 1, que é igual a 0, tá? Então, ele assume valores desde 0 até número quântico 3,
né? Lembrando que se a gente tem lá o L igual a 0, né? Eu tenho S, 1 é o subnível P, 2 é o subnível D e 3 é o subnível F, tá? Então, vai até esses números aqui. O número quântico magnético, ele vai me dar exatamente em qual orbital está o elétron. Então, ele me dá a orientação do orbital, né? Porque o elétron, por exemplo, no P, ele pode estar aqui ou pode estar aqui, né? Já no S, ele só tem uma possibilidade. Então, a orientação do orbital, ela sempre vai variar de menos L até o mais L. Ou seja, para saber o ml, eu tenho que saber antes o L, tá? E o último número quântico, o ml aqui, né? Como ele vai de menos L até mais L, eu consigo, a partir desse conhecimento, desenhar as caixinhas, né? Por exemplo, digamos que o L, vou colocar aqui, digamos que o L valesse 1, então eu sei que é o subnível P, né? Então, o ml, ele vai de menos 1 até mais 1, sempre passando pelo zero. Então, eu vou ter os valores de menos 1, 0 e mais 1. Se eu tenho 3 valores, eu vou ter 3 caixinhas. Eu já sei quantas caixinhas eu tenho que desenhar, tá? Mas eu não preciso partir desse princípio. Essa é uma forma só de eu saber quantas caixinhas eu tenho que desenhar, né? Porque eu já mostrei para vocês lá na frente como que a gente faz. O S é uma caixinha, o P é 3, tá? E assim por diante. E o último número quântico é o ms, que vai me dar característica o spin. Spin é o giro, tá? E a informação é justamente o giro, para que lado está girando o elétron, né? E aí ele assume valores de mais um meio ou menos meio, se está girando para a direita ou se está girando para a esquerda. Na hora que a gente for desenhar, né, nas nossas caixinhas lá, o elétron, ou ele vai estar para cima ou ele vai estar para baixo, tá? Para cima ou para baixo. Vou desenhar aqui uma caixinha melhor. Ou ele vai estar para cima ou ele vai estar para baixo. Então, assim, pessoal, se ele estiver para cima, o último elétron estiver para cima, vai ser mais meio. Se ele estiver para baixo, vai ser menos um meio. Aí, se vocês pesquisarem por aí, vocês podem ser que achem o contrário do que eu estou falando aqui, tá? A maioria dos livros vai dizer que é o contrário do que eu estou falando aqui. Acontece que os livros do ensino superior, eles falam o contrário, tá? Eles falam que mais meio é para cima e menos meio para baixo. Lembrando que essas setinhas aqui são uma forma da gente representar o elétron, né? Porque a gente não tem como desenhar toda vez aquele orbital, né? E como que eu vou representar o elétron se ele está girando para um lado, se ele está girando para o outro? Então, a gente representa o orbital por caixinhas, né? O subnível por um conjunto de caixinhas. Cada orbital é uma caixinha e os elétrons dentro do orbital são as flechinhas para cima e para baixo. Então, isso é uma convenção, tá? Foi escolhido isso daqui, se a flechinha para cima é mais meio ou menos meio, tá? Então, é só uma curiosidade aí, tá? Então, assim, digamos que existe eu e existe a Maria, tá? Eu e a Maria, digamos que eu tô sentada num banco, ok? Eu e a Maria não podemos nunca estar no mesmo banco. Nós podemos estar na mesma cidade, nós podemos estar no mesmo bairro, nós podemos estar na mesma casa, mas não cabe nós duas no mesmo banquinho, certo? O mesmo lugar no espaço, nós não podemos. Ela pode no máximo estar do meu lado. Então, digamos que aqui o N, o L, o ML e o MS sejam essas localizações que eu falei. Então, eu nunca vou poder ter o mesmo endereço exato que a Maria, entendeu? Dois elétrons não podem ter os 4 números quânticos iguais, porque eles não podem ocupar a mesma localização exata, tá? O que é o elétron diferencial? Quando a gente for a analisar os números quânticos, o que vale é o elétron diferencial. É o último elétron a ser colocado no subnível mais energético do átomo. Então, digamos lá que eu tenho um S2, 2S2, 2P4. O subnível mais energético é o 2P4, o P4. Então, o elétron a ser admitido por último está no 2P4. Eu tenho que analisar este elétron aqui, no subnível mais energético. O último elétron que entrou no subnível mais energético é o elétron diferencial, aquele elétron que vai diferenciar dos demais, que vai dar a característica daquele elétron. E os elétrons da camada de valência, o que são? São aqueles elétrons que são colocados na última camada do átomo.
Nesse exemplo que eu fiz, qual que é a última camada? A camada 2. Lembrando que este número da frente, aqui o número 2, me dá a camada. Então, nesse caso aqui, eu tenho a camada 2. Eu tenho duas camadas. Tá certo? Duas camadas. E o que é os elétrons da camada de valência? Todos os elétrons que estão na última camada. Então, no caso aqui, eu tenho 4 mais 2. Eu tenho 6 elétrons na camada de valência. Tá? Aí nós temos, gente, um procedimento que nos dá todas as informações do elétron. Qual camada ele está, qual subcamada ele está, tá? Quantos elétrons ele tem naquela camada, quantos elétrons ele tem naquela subcamada. Esse procedimento é chamado de procedimento de Aufbau. Isso daqui prestem muita atenção, porque vocês vão ter que aprender e é para o resto da vida de química de vocês, tá? Então prestem muita atenção, porque se vocês souberem isso daqui e entenderem bem isso daqui, muita da química a gente consegue explicar só com isso. Se você entender bem isso, talvez você só fazendo isso no resto da vida você consiga explicar muita coisa da química, tá? Seguinte, os átomos, a gente tem lá o núcleo positivo e as camadas, que tem os elétrons, certo? Negativos. Os elétrons, eu tenho o núcleo positivo, os elétrons eles vão ficando nas camadas e dentro das camadas tem as subcamadas, certo? Eles começam se acomodando aqui mais perto do núcleo, porque em química tudo tende a menor energia e mais perto do núcleo tem menor energia. Então eles começam ficando aqui, depois eles vão indo para as camadas mais longe do elétron. Por quê? Porque aumenta a energia. Tá certo? Então, os elétrons se acomodam numa certa camada, num certo nível, depois eles passam para outra camada e assim por diante, tá? Cada camada comporta um nível, uma quantidade de elétrons. Não pode ir quantos elétrons quiser aqui na primeira camada, não pode ir quantos elétrons quiser na subcamada. E mesma coisa os subníveis. Cada subnível comporta um número máximo de elétrons, tá? Não é colocar infinitos elétrons. Então, no subnível S, que era aquele esférico, cabem no máximo 2 elétrons. E eles têm que estar com um spin contrário, ou seja, um tem que estar orientado para cima e um para baixo, tá? Porque senão eles iam se repelir, tá? Para poder estar no mesmo orbital, no mesmo espaço. Então, o subnível S cabem 2 elétrons. O subnível P cabem aqui 6 elétrons, 2 em cada orbital, tá? Lembram que o P tem 3 tipos de P, no eixo X, Y e Z. Então, tem 3 tipos de P, cada subnível P, cada tipo de P comporta 2 elétrons. Então, vejam que cada orbital, pessoal, comporta no máximo 2 elétrons, tá? Isso aqui é um orbital, um orbital, um orbital, tá? Todos do tipo P, porque existem 3 tipo P. Então, o P é assim, né? Cabem 2 em cada um. O subnível D, quantos tipos eu tinha? Eu tinha 5 tipos de subnível D, né? Olha aqui, ó. Eu tinha 5 tipos, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 5 caixinhas. E cada um daqueles tipos comporta somente 2 elétrons, tá vendo aqui? E cada elétron é representado por uma setinha, ok? E o F são 7 tipos de F, ou seja, 7 caixinhas, e cada caixinha, ou seja, cada orbital, comporta 2 elétrons, tá certo? E a gente representa aqui com menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, se for o S, a gente sabe que ele é o L igual a 0. Aqui vai ser menos 1, 0 e mais 1. Aqui vai ser menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Aqui vai ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3, certo? Então, cada camada comporta um tanto de elétrons, cada subcamada comporta um tanto de elétrons, tá certo? Então, veja lá. Nós temos as camadas, são 7 camadas. Então, aqui, ó, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 7 camadas, né?
E cada camada tem sua letra, K, L, M, N, O, P e Q, tá? Então, tudo isso aqui, ó, é a camada 1, tudo isso aqui é a camada 2, tá? Então, veja bem, na primeira camada, só cabem orbitais do tipo S, só cabe um orbital do tipo S. E no orbital do tipo S, só cabem 2 elétrons. Então, na camada 1, eu só tenho subnível S e esse subnível S só comporta 2 elétrons. Deixa eu apagar aqui. Ó, esse númerozinho de cima aqui é quantos elétrons tem naquele subnível. O subnível S só comporta 2 elétrons, tá? E na camada 1 só tem 2 elétrons, só tem subnível S, ou seja, só vai ter aqui 2 elétrons na camada inteira, porque só tem um subnível. Na camada 2, pode existir subnível S e subnível P. O subnível S só comporta 2 elétrons. O subnível P comporta até 6 no máximo. Tá? Pode ter 5? Pode ter 5. Pode ter 7? Não, porque ele só comporta 2 em cada caixinha, ou seja, ele só comporta 6. Então, na segunda camada, eu tenho subnível S e P, ou seja, eu tenho 2 elétrons aqui no subnível S, mais 6 no subnível P, eu tenho 6 mais 2, eu tenho 8 elétrons. Tenho 8 elétrons que cabem na segunda camada, tá? Na terceira camada, eu tenho subnível S, P e D. Subnível S só cabem 2, subnível P cabem 6, e no subnível D, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cabem no máximo 10. Ou seja, na terceira camada, somando tudo, eu tenho 16, 17, 18 elétrons, tá? E assim por diante. Na quarta camada, eu tenho subnível S, P, D e F. No F cabem 14 elétrons. Então, somando tudo isso aqui, 14 mais 10 vai dar 24. 24 mais 6, 30. 31, 32. Então, eu tenho 32 elétrons na quarta camada. Mesma coisa na camada O, que é a quinta camada, tá? 18 e 2. Então, cada camada vai comportar um número de elétrons. Camada K comporta 2, camada L comporta 8, camada M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 2 elétrons, tá? Então, cada camada comporta um número máximo de elétrons. Cada subcamada também comporta um número máximo de elétrons. Deixa eu apagar aqui para a gente ir para frente. Se vocês estão escutando um grito, é o meu bebezinho, tá? Tudo aqui, apagar. Ok. Vamos lá. Então, entendemos que existem um número máximo de elétrons para camada e para subcamadas, e que quanto mais afastado, quanto maior, mais longe a camada, ou seja, quanto maior o número da camada, maior a energia. Essa daqui é a camada 1, camada 2, camada 3, ou seja, camada K, camada L, camada M e assim por diante, tá? Então, o procedimento de Aufbau, ele é ordem crescente de energia. A gente tem que seguir este sentido aqui, ó, tá? Que é a ordem crescente de energia. Significa que eu vou colocando os elétrons, eu pego o número atômico, que é o número de prótons, e consequentemente o número de elétrons, né? Ele vai se acomodando nas camadas e subcamadas. Então, assim, ó, sempre vai seguir essa sequência. 1S, 2, aí você pega e segue a setinha aqui, ó. Vai para o 2S2, 2S2 vai para o 2P6, estão vendo a setinha? Estou seguindo a setinha. 2P6 vai para o 3S2, 3S2 vai para o 3P6, 3P6 para o 4S2, 4S2 vai para o 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2,
5F14 e 6D10. Eu tenho que seguir esta sequência aqui, tá? Senão tá errado. Professora, mas se é em ordem crescente de energia, por que eu não passo, por exemplo, do 2S para o 3S? Por que eu tenho que ir do 2S para o 2P? Porque a gente, além da ordem crescente de energia nas camadas, nós temos a ordem de energia das subcamadas, tá? É assim, ó, o S tem menor energia que o P, que tem menor energia que o D, que tem menor energia que o subnível F. Então, antes de ir para outro S, ele vai para o 2P. Antes de ir para o 3S, ele vai para o 2P, porque é ordem crescente de energia, tá? Uma dica, pessoal, vocês vão ter que montar isso aqui toda a vida, tá? Então, eu vou ver se eu consigo desenhar aqui. Tá, então vocês vão fazer assim, ó. Vão colocar números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, porque são 7 camadas, tá? Daí a gente vai desenhar degraus. Então, a gente vai fazer um degrauzinho. 2, vou chegar aqui no 2, vou fazer outro degrauzinho. Vou chegar no 3, vou fazer outro degrauzinho até chegar no 4, aqui na altura do 4. Quando chegar no 4, eu vou fazer um degrauzão bem grande até chegar na altura do 5 aqui. Daí do 5 eu vou voltar a fazer degraus inversos, tá? E daí vou terminar até encostar no 7. Isso aqui é só um macete, tá, gente? E aqui eu vou começar a preencher tudo dentro desse espaço aqui do degrau. Então, aqui nessa linha aqui, eu vou colocar tudo S, S2, S2, S2. S2, 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 S2 e S2. Aqui eu vou começar com o P. E o P eu sei que é 6. Então, P6, 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 P6. Agora aqui vai ser D. Então, é D10, 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 D10. Aqui é tudo F. F14 e F14. Aqui, ó, já terminou aqui na linha do 5, tá? Então, é só até aqui que vai, ok? Agora, eu vou pegar, deixa eu apagar aqui, apagar esses números aqui, só para facilitar pra gente. Tá? E vou colocar assim, ó, aqui no primeiro degrau é 1, no segundo degrau é tudo 2, no terceiro degrau é tudo 3, eu coloco 3 na frente das letras. No quarto degrau é 4, eu vou colocar 4 tudo na frente das letras. Na quinta é tudo 5. Aqui é tudo 6 e aqui é tudo 7, tá? Então, a gente montou aqui o diagrama, tá? Eu tô montando e tá acabando ficando meio grudado aqui, mas depois a gente arruma, tá? Agora, eu vou pegar outra cor de caneta. Pode ser esse azul aqui. E vou marcar aqui cada vértice aqui, eu vou marcar uma bolinha. Tá? Até aqui. E vou fazer uma seta aqui, ó, em cada um. Esse aqui é o sentido que vocês têm que seguir. Então, por exemplo, aqui eu vou para um S2 e transpasso a seta. A cabeça dessa seta tem que ir parar na bundinha da próxima seta, tá aqui. Então, eu vou agora aqui, ó. Aqui eu vou passar a minha seta, eu vou pro 2S2. Do 2S2, eu vou para onde? Tem que bater lá na bundinha da outra seta, eu vou pro 2P6.
Do 2p6, eu vou continuar passando aqui a seta. Eu vou para o 3s2. Do 3s2, eu tenho que voltar lá, acabou, né? Então, eu tenho que voltar lá na bundinha da outra seta. Eu vou para o 3p6, do 3p6 eu vou para o 4s2. Do 4s2, eu tenho que fazer a cabeça dessa daqui, bater na bundinha da próxima seta, ou seja, eu vou para o 3d10. Do 3d10 eu vou para o 4p6, 4p6 eu vou para o 5s2, 5s2 eu faço ela bater lá na bundinha da outra seta, ou seja, 4d10, 3p6, 6s2. Terminou no 6s2, vai bater lá na bundinha do 4F14. 4F14 vai para o 5D10, 6P6, 7S2. 7S2 tem que bater lá na bundinha de quem? De quem sobrou. Quem que sobrou? 5F14, 6D10 e 7P6. E daí acabou, tá? Então, essa é a distribuição eletrônica. Como que a gente vai fazer? Vai fazer assim, ó. 1S2, 2S2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10 e 7p6. Eu tenho que fazer exatamente assim. Calma que vocês já vão ver aonde que vocês vão fazer isso daqui, tá? Mas é esta sequência que tem que utilizar. Eu já vou explicar o porquê e aonde que a gente enfia isso, tá? Nós temos ali duas regrinhas que são bastante importantes para os elétrons, tá? Diz o seguinte, a regra de Hund, que os elétrons em uma mesma subcamada tendem a permanecer desemparelhados em orbitais separados com spins paralelos. Ou seja, vamos pegar aqui o subnível P, tá? A subcamada P. Os elétrons, que são as setinhas aqui, que são as flechinhas, né? Elas vão permanecer desemparelhadas. Então, assim, se eu tenho 3 elétrons no subnível P, primeiro eles vão ficar todos para cima, todos com spins paralelos, tá? E daí a gente tem um segundo princípio, que é o princípio da exclusão de Pauli. Ela diz o seguinte: não mais que 2 elétrons podem ocupar um dado orbital. Isso eu já tinha falado para vocês, né? No máximo 2 que cabe. Quando 2 elétrons ocupam o mesmo orbital, seus spins devem estar emparelhados. Então, assim, ó, como que funciona isso? Vamos pegar a subcamada P, tá? Subcamada P, digamos que eu coloque 5 elétrons. Eu vou colocar, primeiro os elétrons têm que seguir a regra de Hund, ou seja, eles preferem ficar paralelos, um em cada orbital. Olha aqui, ó. Primeiro eu vou colocar 3 assim, porque eles preferem ficar um separado em cada um no seu quadrado, entendeu? Eles preferem e vão ficar com a flechinha apontando para cima, porque eles preferem ficar paralelos. Agora, se tiver mais um para entrar, no caso que eu tenho 4 elétrons, ele vai começar a entrar, né, ocupar aqui o primeiro orbital. Só que ele não pode ficar virado para cima, ele tem que ficar emparelhado, tá? Virado para baixo. Isso significa que um está com mais meio girando para um lado e outro está com menos meio girando para o outro lado. Porque senão eles não suportariam os dois girando no mesmo sentido, eles se repeliriam. Geraria um campo magnético que eles se repeliriam. Por isso que tem que ficar um para cada lado, tá? Então, aí eu vou começar a preencher com o spin para baixo. Só cabem 2 dentro de cada orbital, tá? E um tem que ficar para cima, um tem que ficar para baixo. Se eu fosse colocar mais um, ele ia ocupar aqui o segundo, tá? Ia ficar para baixo. E se eu fosse colocar mais um, aqui para baixo.
Então, nós temos que seguir sempre a regra de Hund e o princípio da exclusão de Pauli. Sódio. O sódio na tabela periódica, o Na, tá? Ele tem número atômico 11. Se ele tem número atômico 11 e ele é um átomo neutro, significa que ele tem 11 prótons e 11 elétrons, né? Ou seja, ele tem 11 elétrons. Eu quero saber aonde que vai estar, onde que vão estar esses elétrons, onde que eles vão ficar dentro do átomo. Então, eu vou utilizar a distribuição de Linus Pauling, que vai me mostrar, ou a distribuição de Aufbau, que é a mesma coisa, né? Aonde esses elétrons ficam. Então, assim, eu tenho que distribuir 11 elétrons. Vamos lá. Primeiro, a gente começa com um S2, ou seja, eu já tenho 2, esse 2 aqui são o número de elétrons, eu já tenho 2 elétrons na primeira camada no subnível S, tá? Faltam quantos? 11 menos 2 que já foram? Faltam 9. Qual que é a sequência? É o 2S2, a gente já sabe. Só cabe 2 no S, né? Então, já foram 2 aqui, mais 2 aqui, 4, né? Então, 11 menos 4, 7, certo? Então, faltam 7. Depois do 2S vai para onde? 1S2, 2S2 vai para o 2P6. Então, vamos ver. 6, 7, 8, 9, 10. Já foram 10. Falta 1. Qual que é a sequência depois do 2P6? É 3S2. Vamos ver quantos elétrons foram. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Somando tudo deu 12 aqui, né? 2 mais 2 mais 2 mais 6 dá 12. E eu só tenho 11 elétrons para distribuir. Ou seja, quando chegar aqui no 3S, não é 2 que eu vou colocar, tá? Vai ser o quê? O que falta para chegar em 11. Ou seja, 1. Agora, somando tudo, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fechou. Isso daqui que é a distribuição eletrônica, que a gente chama de distribuição de Linus Pauling ou distribuição de Aufbau para o sódio, o átomo de sódio, tá? Vamos pegar outro exemplo de outro átomo mais complexo aqui, enxofre. Vou fazer para o enxofre, número atômico 16. Tem que seguir a distribuição eletrônica. É 1S2, 2S2, 2P6. Quanto que deu aqui, por enquanto? 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho que chegar até em 16, então faltam 6, né? 10. Daí depois vem o quê? 3S2, quanto que deu? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, faltam 4. Depois viria o 3P6. Se eu colocar 6 aqui, tem 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se eu fechar com 6 aqui, o máximo é 6, mas não precisa chegar em 6. Aqui, se eu colocar 4, quanto que deu? 2, 4, 5, 6, 7. Mais 6 mais 4 dá exatamente os 16, ou seja, fechou. Eu segui a distribuição eletrônica certinha, tá? E fiz aqui a distribuição dele nos Pauling. O que significa isso? Se eu fosse desenhar, significaria isso. Eu tenho um núcleo positivo, eu tenho quantas camadas? 1, 2, 3. Esse número aqui significa a camada, então eu tenho quantas camadas? 3. Vou desenhar 3 camadas. 1, 2, 3. Eu tenho 3 camadas. Não quer desenhar ali? 3. Quantos elétrons eu tenho na primeira camada? Vou trocar aqui a cor. Quantos elétrons eu tenho na primeira camada? 2 elétrons. Aqui a primeira camada, eu tenho 2 elétrons. Quantos elétrons eu tenho na segunda camada? Eu tenho 2 no subnível S e 6 no subnível P, ou seja, 6 mais 2 dá 8. Eu tenho 8 elétrons aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 elétrons na segunda camada. E na terceira camada, quantos elétrons eu tenho? 2 no subnível S, mais 4 no subnível P, ou seja, 4 mais 2 dá 6. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Então, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. A distribuição eletrônica me diz como estariam os elétrons dentro de um átomo. Tá bem? Então, eu gostaria que vocês parassem o vídeo agora
e fizessem a distribuição eletrônica para o oxigênio, número atômico 8. Parem o vídeo e façam no caderno de vocês aí, distribuição eletrônica para o oxigênio, número atômico 8, ou seja, vocês têm 8 elétrons para distribuir utilizando aqui o diagrama de Linus Pauling. Volta lá, volta naquele jeito que eu expliquei a sequência, qual que é que você tem que seguir e faz, tá? E vamos conferir. Ok, vamos conferir então, tá? 8 elétrons, vou seguir o diagrama. Eu começo sempre pelo 1s2, já foram 2 elétrons. Depois eu vou para o 2s2, né, já foram 4. Depois aqui 2p. Se eu tenho 8 elétrons e já foram 4, faltam quantos? Faltam 4. Eu posso colocar 4 aqui? Se eu colocar 4, vai ser 5, 6, 7, 8. Fechou os 8. E eu posso colocar 4 aqui? Posso. Por quê? Porque o nível P vai até no máximo 6, certo? Então, tá tudo certo. E como que fica o átomo desenhado? O núcleo sempre positivo. Quantas camadas tem esse átomo de oxigênio? 1, 2. Então, eu vou fazer aqui 1 camada, 2 camadas. Desculpem a tortice. Na primeira camada tem quantos elétrons? 2 elétrons. Na segunda camada tem quantos elétrons? 2 do subnível S mais 4 do subnível P, ou seja, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eletrinhos. Tá bom, gente? É muito importante saber fazer a distribuição eletrônica. Então, vamos pegar aqui o oxigênio, número atômico 8. Como que fica a distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p, 4, certo? Se eu quero saber os números quânticos dele, eu tenho que pegar o último elétron, né, adicionado no subnível mais energético. No caso, o último elétron entrou aqui no subnível P, na camada 2p4. Quais são os 4 números quânticos? Vamos começar pelo N, que me dá a camada. A camada, ela é me dada por esse número que vem na frente aqui da letrinha. Então, é o nível 2, segunda camada. O L é o subnível. O subnível, ele está aqui representado pela letrinha P. Só que eu não posso dizer que é P, porque são números quânticos e não letras. Então, a gente tem aqueles valores de L lá que eu tinha falado para vocês. Se for igual a 0, é o subnível S. Se for igual a 1, é o subnível P. Se for igual a 2, é o subnível D. E se for igual a 3, é o subnível F. Tá? Aqui. Então, no caso aqui é o P eu sei que vale 1. Então, o número quântico é 1. Ok? O ml, a gente sabe que vai de menos L até mais L. Então, no caso aqui, se o L vale 1, ele vai de menos 1 até mais 1, e sempre passando pelo 0. Como eu tenho 3 ml, são 3 caixinhas. O que está condizente com o meu subnível, que eu já sei que é P, porque P são 3 caixinhas, né? Por que eu preciso desenhar essas caixinhas? Porque eu preciso dar um desses 3 valores, não pode ser os 3. Eu tenho que dizer se ele é menos 1, 0 ou mais 1, né? E aí eu vou utilizar agora os elétrons. Quantos elétrons eu tenho que colocar nessas caixinhas? 4 elétrons. Então, eu vou primeiro com todos os elétrons para cima, 1, 2, 3, e depois eu volto com os elétrons para baixo. O último elétron que entrou foi esse daqui, ó. E ele entrou nesta caixinha. E esta caixinha é a caixinha do menos 1, tá? Porque essa caixinha vale menos 1, essa caixinha do meio aqui, ó, vale 0, e essa daqui vale mais 1, tá? Então, como ele caiu na caixinha do menos 1, o ml vale menos 1. E o ms? O ms vai me dar o número quântico de spin, tá? Como o último elétron a entrar foi esse daqui que está apontando para baixo, tá? Então, eu vou dizer que ele é menos meio, que vale o ms. Resumindo, os 4 números quânticos são 2,
o N, vai ser o L que vale 1, vai ser o ML que vale menos 1 e o MS que vale menos 1 meio. Tá? Esses são os 4 números quânticos para o elétron diferencial do oxigênio. Então, vamos fazer esse exercício aqui. Quantos orbitais há em uma subcamada com A, L igual a 1 e B, L igual a 2? Até quantos elétrons cada uma dessas substâncias pode comportar se estiver totalmente preenchidas? Então, vamos lá. Letra A, L igual a 1. Ele está pedindo quantos orbitais há em uma subcamada com L igual a 1. Então, se L igual a 1, nossa, isso aqui está parecendo um S, né? Esse aqui é o número 1, tá? Se o L igual a 1, eu já sei que quais são os L's, né? Se ele vale 0 é S, se ele vale 1 é P, se ele vale 2 ele é D e se ele vale 3 ele é F. Se ele vale 0 é S, S a gente representa com uma caixinha, P a gente representa com 3 caixinhas, D a gente representa com 5 caixinhas e F com 7 caixinhas, tá? Ou seja, se ele deu L igual a 1, eu sei que é P. E o P são 3 caixinhas, cada caixinha é um orbital, né? Então, quantos orbitais tem aqui? 3 orbitais, tá? Em uma subcamada, ou seja, subcamada, no caso, P, né? Com SL igual a 1. Até quantos elétrons cada uma dessas subcamadas pode comportar se estiverem totalmente preenchidas? Então, a subcamada P, ela tem 3 orbitais. Se a subcamada P estiver totalmente preenchida, quantos elétrons cabem nela? A gente lembra que cabem no máximo 2 em cada em cada orbital. Então, a gente primeiro coloca os elétrons todos para cima, depois para baixo. Cabe 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, ou seja, um total de 6 elétrons. 6 elétrons, tá? E a letra B, pessoal, eu gostaria que agora vocês parem o vídeo e façam a letra B aqui. Se o L, se o número quântico secundário for igual a 2, quantos orbitais ele tem, né? E quantos elétrons cabe nessa subcamada de L igual a 2? Qual é a subcamada? Então, para o vídeo agora e faz sozinho, depois volta a ver. Vamos lá? Então, para L igual a 2, nós temos o quê? Se o L é igual a 2, então nós estamos falando do subnível D, né? Nós estamos falando do subnível D. E o subnível D tem quantos orbitais? São 5 caixinhas. 1, 2, 3, 4. 5 caixinhas, ou seja, são 5 orbitais. Ok? E quantos elétrons cabe se esse subnível D estiver completo? Cabe 1, 2, 3, 4, 5, mais um para baixo. 6, 7, 8, 9, 10. Cabem 10 elétrons. Certo, pessoal? Querem que eu desenhe de novo as caixinhas ali? Ficou horrível, né? Horrível. Vou desenhar de novo. De ponteiro, cor da tinta. De nível P aqui. De nível P.
caixinhas. E daí eu vou colocar os elétrons desenhados diferente ali, tá? Vermelho. Então, aqui no subnível P, primeiro a gente coloca acima. Depois a gente vai colocando os elétrons para baixo, no máximo 2 elétrons em cada orbital. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. E aqui no subnível P, mesma coisa. Começo colocando acima. Depois volto colocando todo mundo para baixo. Quantos elétrons cabem? 2 em cada um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. Então, tá aqui 10 e 6, tá? Ok, pessoal? Então, acho que é isso, tá? Nós estudamos ali os modelos atômicos. Nós começamos pelo modelo atômico de Dalton, que era uma bola de bilhar. Depois ele evoluiu para o modelo de Thomson, né, que eram as cargas dispersas como um modelo de pudim de passas. Depois veio o Rutherford e estabeleceu que o núcleo era positivo, ficavam prótons e nêutrons, e na eletrosfera ficavam os elétrons de carga negativa. E o átomo de Bohr, né, que estabeleceu ali os diferentes níveis atômicos, né, com as diferentes camadas, com seus níveis de energia, que é o que nós vimos hoje, tá certo? E, consequentemente, nós temos ali, com os outros cientistas, né, a tentativa de localizar o elétron, que são os números quânticos, tá bem? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Parece um pouco complicado, mas nada que a prática não nos ajude, tá? Vou estar postando alguns exercícios para vocês praticarem. Se não entendeu, vai no atendimento, tá? Vou tentar colocar com resposta. Se não entendeu, vai no atendimento para a gente tirar as dúvidas. Tudo bem? Um abraço, pessoal.